A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, né? As pessoas que têm assistido esses vídeos, né? Que têm dado atenção, né? Eu sei que sempre nos vídeos que eu faço, coloco no YouTube e tal, eu comento que hoje as pessoas, elas julgam a aparência e dão mais valor, né, à aparência, né, do que à palavra. E é bom a gente não se importar com a aparência, porque a adoração e a real atenção tem que ser a palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então não é o que a gente vê, é o que a gente ouve e traz para nossa alma, para nossa mente. Existe, né, em todo o mundo, né, e até no Brasil e a região aqui por perto, pessoas que diz que morreu, acabou, né? Que embora viver, embora curtir, embora fazer o que foi que morreu, acabou, quero morrer de barriga cheia e várias frases que usa. Aqui no livro de Apocalipse 20:11, a gente vai dar uma meditada rapidinho. Eu costumo tentar fazer os vídeos curtos, né, para não prolongar muito, mas a gente vai entender se realmente é isso, né? Se morreu, acabou. Se você pode viver do jeito que quer, se prostituindo, mentindo, roubando, matando, enfim, traindo, enganando, desejando mal ao próximo, fazendo macumba pro próximo, enfim, se você vai viver dessa forma assim, né, com ódio, sem perdoar, que tá bom, morreu, acabou, que Deus é amor e tal. Deus é amor, mas é justiça e é fogo consumidor. Ele é justo. A Bíblia diz que por ser humano não se enganar, o que ele planta, ele colhe. O evangelho está sendo pregado para que você, nós nos arrependemos. Então, se a pessoa não toma essa atitude de arrependimento, ela vai ter que colher o que ela está plantando. Então diz assim, 20 a partir do 11, diz: vi grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E via um grande trono, né? Aqui é o próprio João falando, que ele viu um grande trono, e cuja presença, diante da presença desse trono, fugiram céus e terra. Aqui é no dia do juízo, no dia do julgamento, não vai haver lugar para homem, nem mulher, nem criança se esconder. Vai estar todo mundo diante de Deus, né? Todo mundo, creia você ou não em Deus, obedeça você ou não, vai estar diante dele para apresentar as obras, vai ser exposta ali a sua maneira, a nossa maneira de viver, não é verdade? Aí no 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, né? Abriram vários livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Quer dizer, abriram os livros, que é a nossa vida é um livro, tudo que a gente faz está documentado, né? E abriu o livro da vida. O livro da vida é aquele onde está o nome, é um cartório celestial onde está o nome daqueles eleitos, dos escolhidos de Deus. O livro da vida. E aí já se fala livro da vida. Quem tem o nome ali já tem um livro predestinado para a vida eterna, né? Então logo, já que já anula esse pensamento de morreu, acabou. Logo que já está mostrando morreu, tem o juízo. Então pare de viver enganado. Morreu, não acabou. Você, eu, nós vamos ter que prestar conta de tudo que a gente faz hoje. É por isso que o evangelho está sendo pregado. Jesus veio para quê? Para que a gente se arrependa. Quando a gente se arrepende, é anulado o nosso passado, o nosso pecado, né? Aquelas práticas que estavam nos condenando. É anulado através do sacrifício de Jesus. E aí a gente pode ter direito à salvação. Tem direito, na verdade, através de Jesus. Mas isso tem que haver o arrependimento. Então, às vezes a pessoa diz: ah, fulano fez isso, fez aquilo, agora é crente, está tirando onda, agora para ele não é mais pecador. Não, nós somos pecador, mas não em atividade do pecado. Tem a pessoa que é pecadora, mas ela não pratica mais o pecado, porque ela se arrependeu e foi perdoada. E tem a pessoa que ela é pecadora e continua pecando. Então, esse tipo de gente, se morrer nesse ato, vai para o juízo e vai ser julgado. Não é eu, não é ninguém que vai julgar, é a própria palavra de Deus, é o próprio Jesus. Aí diz assim no 13: deu o mar os mortos que nele estavam,
A morte, o além, entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Pare para analisar, segundo a maneira de viver, o que praticava. Reflita aí, não sou eu, nem teu próximo, né, ao teu lado, enfim, que pode te julgar. É você mesmo. Será que hoje, se você partir hoje, nesse exato momento, ou daqui a alguns dias, e você estiver nesse estado que você se encontra hoje, será que você tem obras dignas de ser perdoada por Deus? Ser livre da condenação? Ou as obras que tu pratica hoje te condenam diante da palavra de Deus? Hoje você se encontra numa prostituição, numa bebedeira, num roubo, num engano, tramando um assalto, tramando um adultério, tramando tirar a vida do teu próximo, a vida que Deus deu. E todas essas coisas, né? Tomando posições que não é tua, né? Homem tomando posição de mulher e mulher tomando posição de homem, enfim, tudo isso, as coisas. Será que hoje você não se encontra nesse estado? Será que se hoje fosse o dia do teu julgamento, você não seria condenado? Então, se hoje você se encontra nesse estado, ainda hoje há tempo do teu arrependimento, da tua mudança na tua vida, para a glória, para a honra diante de Deus. Então diz assim no 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Para você ver, o povo fala que o inferno é um lugar ruim, né? Mas a Bíblia está citando aqui que até o próprio inferno foi lançado no lago de fogo. A eternidade de quem não obedece a Deus não é no inferno, não, é no lago de fogo, enxofre. Fogo não se apaga. E se alguém, no 15, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí diz assim, eu vou voltar aqui no 6, né, no 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha que existe a ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está falando do milênio, né, do reinado, mas haverá uma eternidade para quem serve a Deus. Então pare para analisar. Se você crê em Deus e hoje se encontra na desobediência, mude seu modo de pensar e peça a Deus para te libertar dessa maneira de viver. E se você não crê, peça a Ele o dom da fé. Porque uma coisa eu te digo, crendo ou não crendo, obedecendo ou não obedecendo, todos nós iremos diante do juiz, diante de Deus, e vamos ter que nos prostrar e confessar, né, o Filho dele, confessar que ele é Deus, né? Toda boca, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então pode ter certeza que tudo que você tem praticado hoje, os prazeres da carne, você vai ter que dar conta. É por isso que nós cristãos, hoje a gente vive uma vida buscando a cada dia, né, nos santificar. Ainda há muita coisa que a gente precisa se limpar. Mas hoje a gente já está numa caminhada com Cristo por temor, né? E também por um motivo, gratidão, por amor. Porque quando você consegue olhar para a cruz e ver o sacrifício de Jesus e ver Deus abrindo mão do Filho dele para nos salvar, você se sente grato, você começa a amar, você começa a servir, não é por peso, não é por mandamentos, ordenanças de homem, e sim por gratidão, porque ele deu a vida por nós. Reflita, né? Aí chega tempo de Páscoa, chega tempo que por Semana Santa e tal, e todo mundo começa fala em Jesus e tal, mas no dia a dia, será que tu tem agradado a Cristo? Será que tu tem agradado a Deus? Será que só é uma semana que é santa? Só é um dia que é santo? Ou a gente tem que ser santo diariamente e buscar se santificar? Então tenha certeza que o dia do juízo está aí para todos aqueles, né? Os que creem, os que não creem, os grandes, os pequenos, enfim, todos nós vamos diante do juízo. Porém a Bíblia vai dizer que os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então se você ainda não se entregou a Jesus, entregue. Não é confessar somente com a boca, não. É entregar teu coração. É buscar conhecimento para viver diante de Deus. Mas que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa te convencer desse pecado aí agora que você está cometendo ou está vivendo, para a tua vida ser restaurada para a glória do Senhor. Amém.